Olá, hoje é 15 de setembro de 2025. Nós estamos aqui na Liga dos Homens do Trabalho para falar um pouquinho do Setembro Amarelo. E para isso, nós vamos conversar sobre a saúde no ambiente de trabalho. Nós estamos aqui com o Dr. Cláudio Bontempo, professor Cláudio Bontempo, que vai falar para nós um pouco sobre essa temática do ponto de vista da medicina. E estamos também com o professor Adamir, que vai também conversar conosco sobre a questão da prevenção do autoextermínio à luz da psicologia. Então, medicina e psicologia juntos vão nos ajudar hoje a entender como o ambiente de trabalho ele precisa de ser cuidado para que as pessoas não adoeçam e para que não aconteça o pior, através da experiência sofrida do suicídio. Então, nós começamos aqui de uma roda de conversa, de uma maneira bem informal, e eu começo aqui perguntando, professor Cláudio, como que anda o ambiente de trabalho e a saúde dos nossos trabalhadores? Muito obrigado, primeiramente, pelo convite, estar aqui nessa noite. Um prazer estar aqui, Adamir, com você também. O Luciano já é um irmão. E digo a vocês que é uma honra para mim estar falando sobre esse assunto diante de uma epidemia, diante de uma situação tão triste e que, logicamente, esse quadro ele obrigou a gente a refletir de uma forma mais profunda, e o Setembro Amarelo é essa oportunidade que a gente tem de falar um pouco mais, de uma forma mais aberta, sobre a questão do autoextermínio, do suicídio. E é importante a gente chamar a atenção, porque antigamente, Luciano, era muito comum as pessoas ficarem com medo, com receio de falar sobre suicídio. Não fica falando não fica, porque fica dando ideia, quem já estava com vontade acaba realizando. Hoje a gente sabe cientificamente que isso não é verdade, que a grande verdade é que quanto mais a gente falar e dominar o assunto dessa forma, abrindo de uma forma transparente para as pessoas pensarem sobre o assunto, mais oportunidades as pessoas têm de ajudar as outras a saírem dessa situação. Era um tabu, professor? O tabu falar do suicídio, E Sim. Hoje nós temos essa liberdade, as liberdades democráticas, nos permitem Sim. conversar sobre todos os temas, inclusive esse que é tão doloroso, E é doloroso. E a gente vai falar, de uma situação importantíssima, porque se a gente olhar os números, no Brasil, por exemplo, a gente sabe que 1% das mortes, a gente está falando de todas as mortes, elas são ligadas ao suicídio. Então, 1% em torno disso Isso varia um pouco entre a faixa etária, porque dependendo da faixa etária, adolescentes e adultos jovens, isso vai a 1,4 dessa morte, dependendo da faixa etária. Tem dados interessantes, até mesmo o idoso, eu sou geriatra, no idoso também tem essa coisa, só que o idoso, ele não, quando ele faz, ele é eficaz. Então, essa é a diferença. Então, as pessoas acham que não tem muito entre os idosos, tem. E só que o idoso ele não fica naquela tentativa, ele quando faz alguma coisa já faz mais diretamente. Então, é importante a gente entender os mecanismos que levam a um pensamento assim. Entender o que o psique pode trazer de benefício no pensamento, na educação mental, nesse sentido de trazer o bem-estar da pessoa com um aspecto mais, talvez até espiritualizado, mas principalmente com uma reflexão, uma meditação, no sentido de que, qual o sentido da vida? O que leva uma pessoa a não ter nenhum objetivo que possa dar a ela munição para poder ir contra a própria vida? Esse é um raciocínio que a gente tem que entender, que o suicídio ele não é algo que ele acontece de repente, não, ele é um processo que vem com até um ato, provavelmente, um ato intempestivo, que a pessoa acaba naquele momento querendo ficar livre da dor.
E ao tentar ficar livre da dor, ele se compromete de forma irreversível com aquilo que ele está fazendo, né? Perfeitamente. Não tem como depois reparar, né? Depois de praticado, né? Professor Adamir, aproveitando então o ensejo, essa dica dada aqui pelo Cláudio, eu te pergunto, o ambiente de trabalho tem feito as pessoas adoecerem emocionalmente, mentalmente? Qual que é a sua visão sobre o tema? Boa noite, um prazer estar com vocês e conversar de um tema tão importante. A sua pergunta faz muito sentido, porque por muito tempo acreditou-se que a questão do adoecimento ele tinha como causa única características individuais das pessoas, ou que as pessoas traziam seus problemas, né, individuais, pessoais, da história de vida para o trabalho. E um conceito que tem sido muito estudado, muito debatido, é do nexo causal. Ou seja, será que o ambiente de trabalho, será que as pressões, será que a sobrecarga, será que as situações de assédio, será que as situações de excesso de metas ou pressão por resultados, ou falta mesmo de condições de trabalho, condições inadequadas, insalubres, podem contribuir com o adoecimento? Então, essa é uma discussão que tem ocorrido e a resposta é sim. Infelizmente, nós temos ambientes de trabalho ou situações nos ambientes de trabalho que podem contribuir para o maior adoecimento. Então, a gente não pode atribuir somente a fatores individuais ou da história de vida da pessoa a questão do adoecimento, como, por exemplo, os transtornos de ansiedade, a questão do próprio burnout e até mesmo, né, a questão do suicídio. Então, isso é preocupante, porque apesar de tantos avanços, né, nós estamos no século XXI, falando o tempo todo de inteligência artificial, falando o tempo todo de tecnologia, e a gente convive ainda com situações de assédio, de agressões, situações de excesso de pressão, situações de excesso de autoritarismo ou condições mesmo inadequadas, né? Às vezes até condições físicas, né? O excesso de frio, excesso de calor, máquinas inadequadas. Então, essas questões ambientais e essas questões do ambiente de trabalho, da forma de relacionamento entre as pessoas nas organizações, podem sim levar ao adoecimento mental. E como que a gente pode entender, por exemplo, a depressão? Ela também pode ser uma causa que pode conduzir a pessoa naquela perspectiva de querer matar o problema e, com isso, tirar a própria vida? Sim, com certeza, né? A questão da depressão é um problema muito sério de saúde pública, né? Neste século. Assim como os transtornos ansiosos também, e eles podem estar associados, né, a outros quadros de adoecimento mental, como a questão do suicídio ou como a questão do burnout, entre outros. Perfeito. Ô Cláudio, e quando a pessoa está assim, adoecendo, você diz que é um processo, né? A pessoa Sim. Não comete de uma vez. Ela dá algum sinal que a gente possa perceber e fazer alguma coisa de maneira preventiva? Com certeza. As pessoas que começam a ter a evidência, elas começam a partir de um pensamento. A pessoa começa a pensar e utilizar determinadas palavras, determinadas frases que são muito comuns. Frases, por exemplo, eu não aguento mais, eu estou no meu limite, eu tenho vontade de sumir, é uma muito usada, né? Eu queria desaparecer, eu queria desaparecer hoje e aparecer daqui a 30 dias. Não é que todo mundo que usa essas frases está pensando em suicídio, mas essas frases são frases que chamam a atenção de que a pessoa está saindo do pensamento e indo para um desejo. E esse desejo, ele vem também por uma busca de, vamos dizer, de justificativas. A pessoa começa a justificar.
Porque eu tenho tantos carnês para pagar, porque a minha esposa não me dá atenção, porque meus filhos não querem nada comigo, porque meu chefe está fazendo pressão sobre mim. E aí a pessoa começa a arrumar justificativas, essa é uma sequência, pensamento, desejo, a justificativa, e aí ele começa a planejar. A partir do momento que ele começa a planejar, são aqueles momentos em que as pessoas começam a encontrar ou podem ter a oportunidade de encontrar um manuscrito, vou fazer isso, vou comprar artefatos para que eu possa realizar a minha ação, vou pensar nesse medicamento, vou fazer dessa, começa a achar. Então, quando se acha algum manuscrito, alguma observação nesse sentido, acende-se aí uma luz amarela, no sentido de atenção, né, para essa pessoa, porque ela começa a ter um plano de execução. E esse plano de execução, ele fica ali, pronto para que a pessoa possa utilizar na hora que, de forma intempestiva, ou que ela tenha coragem, ou que a dor ou o vazio que ela sente, esse vazio extravasa. E aí ela, na verdade, ninguém quer, Adamir pode me contestar, mas ninguém quer, em sã consciência, acabar com a própria vida. Sim. A pessoa quer, na verdade, acabar com o sofrimento, com a dor. É uma dor que não se cala. Então, ela tenta calar a dor e ela vai por um caminho errado. E esse caminho, quando ele vai nessa direção, ele chega na tentativa. A tentativa, logicamente, se deu certo, é suicídio. Se não deu ou tentou e não conseguiu, é uma tentativa, né, de autoextermínio. Nessa situação, o risco maior é o ato impulsivo. A pessoa teve uma agressão de determinada situação, aconteceu mais alguma coisa, teve um estímulo qualquer que foi a gota d'água, que foi o gatilho para que aquilo acontecesse. E aí a pessoa, né, de uma forma intempestiva, acaba fazendo. Interessante é que essa sensação, ela é curta, ela é rápida, ela dura 5, 10 minutos. Se a gente conseguir, através de uma palavra a mais, de uma fala, e por isso a psicoterapia ela é tão importante nesse sentido, se a gente consegue adiar isso aí 5, 10 minutos, a gente está salvando uma vida. Por isso nós estamos aqui hoje. 5, 10 minutos que a gente perca com uma pessoa com um potencial suicida, a gente salva uma vida. Porque se você consegue mostrar para ela que a vida não é aqueles 5, 10 minutos, mas ela vai continuar apesar de tudo. E nesse momento, através da psicoterapia, a gente conseguir mostrar para ela que existe um sentido diferente, aí você pode falar melhor, Adamir, até mesmo sobre a logoterapia, né, que eu acho fantástico, onde a gente consegue colocar para essa pessoa de uma forma mais clara a possibilidade dela superar isso. E se a gente não conseguiu isso, vem realmente a tentativa, né? Olha que interessante, então, a pessoa dá os sinais. Primeiro ela cogita, depois ela planeja, depois ela começa a execução. Se não dá certo, é uma tentativa. Se der certo, infelizmente, nós não temos mais como agir, né? Exato. Então, precisamos de estar atentos para as fases. E, Adamir, quando a gente, então, observa que alguém do nosso relacionamento está dando esses sinais, quais os recursos terapêuticos que nós teríamos para a gente acolher, ajudar essa pessoa, para que ela possa se fortalecer e ressignificar essa dor, esse vazio, essa dificuldade que ela está vivendo? O Cláudio chamou a atenção em 2 momentos já para a importância da fala, da conversa, do diálogo, da comunicação. A base da psicologia é exatamente essa, né? Essa questão de eu colocar para fora todas as minhas dores, todos os meus vazios, todas as minhas angústias e poder ter apoio, né, de uma pessoa preparada para me escutar e me orientar. Então, o Cláudio chamou atenção para a modificação do comportamento, que geralmente acontece. Então, a pessoa tem uma vida normal, tem os seus hábitos, pratica esporte, trabalha, tem família e, de repente, ela pode ter uma mudança de comportamento em relação aos seus hábitos de vida diário.
né? Passa a ter uma baixa produtividade no trabalho, passa a se isolar mais, passa a ter pensamentos mais negativos, né? Como o Cláudio citou, passa a não ter prazer em coisas que antes ela fazia naturalmente, né? Como uma atividade física, como namorar, como sair com os amigos. Então é muito importante a gente ficar atento à modificação de comportamento nas pessoas. E principalmente também para os pedidos, sejam implícitos ou explícitos, de socorro, como o Cláudio tocou. Eu não aguento mais viver, eu não dou conta dos meus problemas, eu não dou conta da minha família. Então, seja de forma implícita ou explícita, né, através da modificação de comportamento, através dos pensamentos negativos, através do isolamento que geralmente acontece, essa pessoa pode estar pedindo socorro. E quem está próximo, né, a essa pessoa é quem primeiro vai ver, porque muitas das vezes essa pessoa não vai ter o discernimento para ir ao médico, para marcar uma consulta com um psicólogo. Então, quem está próximo tem um papel fundamental em oferecer uma primeira ajuda, em escutar, em orientar ou encaminhar para um tratamento especializado. Então, eu gostaria de chamar a atenção, né, para essa rede de apoio aí que todos nós temos, de amigos, familiares, professores, que a gente pode observar, né, esses comportamentos e, muitas das vezes, ser o primeiro aí a oferecer a ajuda. E claro que se eu sou leigo, se eu não tenho uma preparação, seja na medicina, seja na psicologia, né, eu vou ter um limite de ajuda. Então, é importante também ter esse discernimento que eu não tenho que ser um super-homem e saber lidar com tudo que o outro traz de dor, de angústia, né, ou de outros comportamentos. Mas tem profissionais especializados, preparados, né, para lidar com essas situações, que, né, são os psiquiatras e os psicólogos. Então, a gente já falou de tabu aqui, né? Um outro tabu é essa questão de procurar ajuda para os problemas de ordem mental. Se o braço quebra, eu não tenho vergonha de ir no ortopedista, né? Se eu tenho problema de coração, eu não tenho vergonha de ir no cardiologista. Por que temos ainda vergonha de procurar ajuda quando a gente não está dando conta, né, da questão da saúde mental? Então, é um problema que tem profissionais preparados para lidar com eles também, e que são importantes, né, se houver a necessidade. Adamir, e é comum nós ouvirmos aqui na sociedade que a pessoa que fala não faz. Isso é uma verdade ou é um mito? Isso é um mito, né? As estatísticas mostram isso. Então, toda fala é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro. Então, a gente não pode brincar com esse tipo de situação, né? Se a pessoa está falando que está doendo, que ela está sofrendo, que ela não dá conta, né, é um grito de ajuda, é um grito de socorro. Perfeito. Ô Cláudio, você também leciona a disciplina Medicina e Espiritualidade. Sim. Em que essa abordagem, à luz da espiritualidade, pode ajudar a pessoa que está com esse ideário suicida? É muito interessante essa sua pergunta, porque esse é um tema que se encaixa muito, na minha opinião, como dentro da espiritualidade. Logicamente, a medicina e a espiritualidade, porque são para os acadêmicos de medicina. Mas ali, nesse caso, a espiritualidade independe da atividade da pessoa. E aí entra exatamente, eu vejo a logoterapia, que foi uma terapia implementada aí pelo Viktor Frankl, que ele
era um médico e um psiquiatra e também psicólogo, né? E ele tem vários livros nessa linha, onde ele desenvolveu esse pensamento aonde é necessário para a pessoa viver bem, descobrir o sentido da própria vida. E é interessante que Viktor Frankl, ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial e ele conviveu ali dentro dos campos de concentração, onde ele colocou em prática. Então a gente poderia poderia imaginar o nosso meio aqui de viver, a nossa sociedade, como um campo de concentração, onde cada um de nós está aqui tentando arrumar argumentos e sentido para viver e sobreviver a essas câmaras de gás que aparecem para a gente no dia a dia. E aí ele perde tudo, né? E assim, a família, os pais morrem nos campos de concentração, e ele tem a possibilidade de sair da Alemanha, de sair da Áustria, onde ele vivia, e ele poderia fazer isso e ir para os Estados Unidos, lecionar lá, mas ele preferiu ficar e viver o campo de concentração. Então, muitas pessoas ali demonstravam o desejo de acabar com a própria vida. Eles usavam o termo, né, ele conta no livro, ele conta que era aquele desejo de se jogar no arame. A expressão se jogar no arame seria suicídio. E aí as pessoas tentavam lutar contra aquele pensamento, mas muitos não aguentavam pelo sofrimento, pela dor, pela dificuldade, pela separação. E a gente sabe que um dos quadros principais é a depressão, né? Como todas as outras doenças mentais. Aliás, tem uma pesquisa interessante que 95% dos casos de suicídio, eles estão relacionados com doenças mentais. E eu acredito que os outros 5 também só não foram descobertos nesse sentido. Mas então tem alguma coisa apenas de psiquiátrico nessa história. Porém, qual de nós não precisa em algum momento da vida de um psiquiatra ou de um psicólogo para nos ajudar, né? Então, o Viktor Frankl, ele entende essa condição humana que precisa descobrir um sentido. E é descobrir o sentido, não é arrumar um sentido. E ele consegue, então, vendo aquelas pessoas naquela dificuldade, diferenciar aqueles que tinham resiliência suficiente para viver as dificuldades, viver as mortes que tantos viam ali, porém não se abalar tanto como ir para o arame. E aí é muito bonito quando a gente olha a pessoa descobrir o sentido da vida. Eu queria fazer um convite para as pessoas que nos assistem aqui agora, perguntar para cada um, não precisa responder para a gente, mas responda para você mesmo, qual é o sentido da sua vida? Quando a gente quando faz essa pergunta para algumas pessoas, as pessoas começam às vezes a ficar um pouco tristes, porque às vezes a gente não domina aquilo que é a essência, a nossa essência, aquela vontade, aquilo que você está vivendo e te fazendo levantar todos os dias para ir trabalhar por um sentido. Você pode dizer que o sentido é os seus filhos, é a sua família, é a necessidade de sustentação, mas olhando pela espiritualidade, está mais do que comprovado que as doenças, elas são mais rapidamente curadas. E uma das coisas que a gente vê na prática, nas pesquisas científicas com medicina e espiritualidade, é que acontecem muito menos suicídios quando as pessoas têm um princípio espiritual. Veja bem, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Então eu estou dizendo que é importante que se tenha um sentido na vida dado por um ser superior. Quando a gente tem essa consciência de que eu estou aqui a partir do dom da minha vida, a partir de um ser superior que me deu essa vida, eu vou honrar essa vida e fazer frutificar aquilo que é semente. A gente ainda é semente, nós precisamos fazer essas frutas, fazer essa árvore crescer e tudo. Esse processo de semente para a fruta é um processo que precisa ter mentalmente uma preparação. E quando se tem aí
um preparo espiritual. Quando você olha isso com um sentido transcendente, quer dizer, a vida não é só aqui, ela vai continuar. Como vai continuar, nós não estamos entrando nessa questão, mas a gente sabe que o olhar tem que ser transcendente, para que você tenha um sentido para a vida. Então, Viktor Frankl entende isso, aprende isso, e aí desenvolveu a logoterapia, onde ele dá aí os pilares, onde ele mostra que quando você chegar à conclusão de que, ou você encontrar essa razão pela qual você vai viver, mesmo a câmara de gás não vai te assustar. E um dia perguntaram para ele, né, quem é o ser humano? E aí ele disse o seguinte, o ser humano é aquele que constrói câmaras de gás, mas é também aquele que entra nas câmaras de gás com uma oração nos lábios, pedindo a Deus a proteção e o encontro. Então, o ser humano é assim. Perfeito. E aí a sua fala me fez lembrar de Sócrates, quando ele foi condenado, porque, segundo a ótica grega da época, ele estava prejudicando a juventude com ideias muito avançadas, revolucionárias, libertárias. Então, o Sócrates, filósofo grego, que dividiu a filosofia em duas, antes e depois dele, ele então foi condenado à morte. E quando ele foi condenado à morte, ele teria que beber cicuta. Sim. Ao invés de se entristecer, ele ficou muito alegre, ele ficou feliz. E os seus juízes não entenderam, né? Mas você agora vai ser submetido à pena capital, vai ser envenenado, você está aí sorrindo, feliz, alegre. E aí ele vira e diz assim, quem de nós aqui que não está condenado à morte? Eu tenho a certeza da sobrevivência. E isso é filosofia, né? Exatamente. E que encaixa dentro dessa visão de espiritualidade, né? Que você colocou. Sim. Mas eu queria, Damir, também te fazer aqui uma colocação, que muitas vezes nós somos procurados pelas famílias das pessoas que então praticaram, consumaram o ato. E nós percebemos que muitas vezes essa família carrega uma culpa. Ah, se eu tivesse percebido o sinal, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse deixado de fazer aquilo, como que a gente pode entender a importância da família nesse processo do suicídio e se ele ocorre? Como que a gente lida com essa culpa que muitas vezes nós carregamos, porque nós às vezes queremos encontrar um responsável e muitas vezes colocamos esse peso sobre as nossas costas. Como que a gente pode ver isso? A questão do que leva uma pessoa a cometer o suicídio, né, é muito complexa e multicausal. Dificilmente a gente vai ter, né, um problema específico que leva a pessoa a se adoecer, a se deprimir, né, e ter motivações para cometer este ato. Então, a questão das famílias que passam, né, por essa situação é uma situação de muita dor, de muito sofrimento, é uma situação indesejada que, em sã consciência, se cada um de nós, né, pudesse prever isso, tomaria as medidas necessárias para que isso não acontecesse. Então, diante desse sofrimento e da culpa que pode acontecer, né, o caminho seria, né, o processo terapêutico também para elaborar, para ressignificar essa situação. Mas não tem um culpado e não tem uma causa específica, né? O problema é bem mais complexo e podem nem ser encontradas, né, as causas, uma vez que já tenha acontecido o ato. Perfeito. E agora eu queria aqui filosofar um pouquinho, né? Como que a gente pode compreender o amor nesse processo de prevenção, dando sentido para a vida, dando razões para viver? Será que o amor faz parte disso, Cláudio? Ah, com certeza. Eu costumo dizer que o quadro inicial aí, no caso uma depressão que poderia levar, ele pode ter diversas origens, mas pode ter certeza que em todas elas
tem uma carência do carinho, do amor, da presença de alguém, do apoio desde o início. A gente falava de Viktor Frankl, que conviveu com Freud e com Adler, né, em todas as situações. E um dizia, e eles discordaram porque o Freud colocava tudo isso relativizando, considerando mais a criança, que tudo estaria lá atrás, as informações que vinham repercutir. Já o Adler pensa um pouquinho diferente. E Viktor Frankl não, ele não achava aqui, porque mesmo uma pessoa que tivesse na infância a falta do amor, do carinho, da presença, etc., ela poderia desenvolver de outra forma se ela encontrasse ali um sentido para a vida. Então, por isso os dois, apesar de no início conviverem, depois eles se bicaram, né? E aí teve essa divergência. Mas o amor, ele vai trazer com certeza a segurança. O amor, ele não pode ser atribuído ao outro para ser amado. A gente só pode amar se a gente estiver transbordando desse amor. Se o amor for aquela coisa assim, não, eu te amo porque você me ama, aí fica um dependente do outro. O amar deve ser um transbordamento daquilo que a gente tem na direção do outro. Quando a gente transborda esse amor, quer dizer, você tem que gostar de você primeiro, senão você acaba a vida aqui também. Então, ame-se e aí esse amor transbordando atinge o outro por consequência. Fazer essa consideração, o próprio Cristo dizia, né? Amar o outro como a ti mesmo. Se a gente for olhar a semântica aí, você tem que se amar primeiro para poder amar o outro na qualidade adequada. Então, o amor, ele é essencial nisso tudo aí. Perfeito. Adamir, e essa história então do auto-amor, né? Como que nós podemos fazer para conseguir desenvolver isso? Será que nós temos que nos aceitar do jeito que nós somos? Ou existe algum caminho diferente disso? De autoconhecimento, alguma coisa nesse sentido? Pois é bacana tocar nesse assunto da aceitação. Em tempos que a sociedade dita tantos padrões, né? Tantos padrões de beleza. Tem a ditadura da beleza, né? A ditadura da internet, a ditadura do Instagram, tudo tem isso. Das coisas, né? Sim. De estar na moda, de ter isso, de ter aquilo, né? O que é certo e o que é errado, né? Como, se nós somos tão diversos, tão diferentes, como a gente vai se enquadrar num padrão de beleza único? Sim. Como resistir ao envelhecimento? Cláudia é geriatra, lida com isso no dia a dia, né? Estamos aí com uma epidemia, né, das pessoas tentando frear o envelhecimento. É claro que a gente tem que cuidar da saúde, ter hábitos saudáveis, né, mas essa questão da aparência estética e dos padrões que têm sido colocados como ideais, isso é desumano, né? Isso vai contra a própria natureza, e nós falamos disso aqui, né? A única certeza que a gente tem é da transitoriedade, né? Nós nascemos, vivemos e um dia vamos partir. Então, as pessoas estão resistindo a essa questão da partida, resistindo à questão do próprio envelhecimento, resistindo em se aceitar imperfeitos. E tristes. E em alguns momentos tristes, né? Sim. Porque a gente não está feliz o tempo todo, e todos os dias da semana, e todos os meses do ano. Então, a gente tem que aceitar a condição humana, né? De imperfeitos, de altos e baixos, de vulneráveis. Então, essa questão da aceitação é algo essencial para a gente se amar. Opa, eu tenho cabelo branco, mas quem disse que eu tenho que ter cabelo preto com 50 anos de idade, né? Tá tudo certo eu ter cabelo branco. Então, essa questão da aceitação é um divisor de águas em relação à saúde mental. Se eu luto contra a própria natureza, se eu luto contra o próprio processo de envelhecimento, se eu luto contra
os altos e baixos da vida, eu vou cair em sofrimento, eu vou cair em adoecimento mental. Freud falava que a questão da saúde mental ela é sinônimo de duas coisas, né? De amar e trabalhar. E amar no sentido de me aceitar, de me relacionar, de ter convivência com as pessoas, de interagir, e trabalhar no sentido de produzir, de estar bem, né? De fazer algo útil, de transformar o meu meio. E se a gente perde, né, uma dessas duas capacidades, a gente coloca em risco, né, a nossa própria saúde mental. Perfeito. Cláudio, você aí, além de médico do trabalho, geriatra, professor de medicina e espiritualidade, de ética, bioética, eu queria te perguntar, na sua experiência, na sua prática, como que a resiliência e a tolerância interferem na nossa saúde, principalmente nessa nossa saúde mental, nessa nossa saúde emocional. Sim. E dentro do ambiente de trabalho, que é, por sinal, o lugar em que nós ficamos a maior parte do nosso tempo, né? Exatamente. Se a gente fizer uma conta prática, a gente pode fazer até esse exercício aqui, a gente sabe que as pessoas normalmente vivem em torno de 20 anos. Embora a expectativa de vida seja aí em torno de 78, 75 anos, vamos fazer 75 anos. Lembrando que a gente dorme 8 horas, então 1/3 disso daí a gente vai ter que tirar da nossa conta. Dos 75, se a gente tirar aí 1/3, nós vamos estar falando só de 50 anos para viver, porque o resto a gente está dormindo. Desses 50 anos, a gente sabe que a gente tem que trabalhar o tempo todo. Então, e a gente pensa que a gente trabalha 30 anos para se aposentar, mas a gente não trabalha às 24 horas, a gente trabalha 8 horas. Então, se a gente coloca como retirando aí esses 10 anos, nós estamos falando de 40 anos. E esses 40 anos, a gente sabe que, na verdade, quando a gente chega aos 65, 60 anos, é uma idade que começa a vir a vulnerabilidade e que você passa a ter uma dependência das outras pessoas. Então, esse também a gente vai tirar como um final. Nessa condição, nós estamos fazendo essas contas e estamos vendo que a gente está vivendo 20 anos. Então, nós temos pouco tempo para viver. Esses 20 anos, muitas pessoas acham que viver os 20 anos é viver os 75 com intensidade, etc. Não. Os 20 anos que a gente precisa viver são 20 anos que precisam ser presenciais, com a nossa certeza de que está valendo a pena estar aqui. Estar aqui com vocês hoje e falando isso é o melhor que eu posso fazer hoje. Então eu vou me concentrar e estar nesse momento, vivendo na intensidade maior que eu possa, imaginando que esse fosse o último momento da minha vida. Isso quer dizer concentrar a energia nesse momento para que eu viva esse momento intensamente. Quando isso acontece, vem uma reação a partir da minha ação. A reação é felicidade, realização. Aí entra aquilo que a Dami falou, que o próprio Freud falava, o trabalho. Meu trabalho, estar aqui divulgando, falando, melhorando a vida do trabalhador, melhorando a vida do idoso, essa é a minha missão de vida. Então, eu me concentrando aqui nisso, eu estou me permitindo viver a minha felicidade. Vou sair daqui, vou para minha casa, vou estar com a minha família, então vou viver nessa intensidade a todo momento. Fazendo isso com o melhor que eu posso de mim, eu vou tornar a felicidade mais próxima de mim, porque é viver o hoje. O grande problema da depressão, da ansiedade, vem a partir do momento que a pessoa deixa de viver o hoje e começa a viver o ontem. O ontem ela vai encontrar as perdas, os dramas, as tristezas, as agonias, tudo está lá no passado, já aconteceu. Então ela fica deprimida quando deixa o pensamento dela sair daqui e lá atrás recordar aquilo que ela não controla mais, porque já foi.
ou então ela deixa o pensamento dela sair daqui para o futuro. E quem ela vai encontrar no futuro? A morte. E a gente não domina, não conhece, não administra. Então a gente fica triste porque a gente deixa o nosso pensamento ir para o futuro e o futuro a Deus pertence. E aí a gente fica ansioso porque a gente quer antecipar aquilo que a gente não sabe se vai acontecer no futuro. Então a gente não vive nem aqui, nem lá, nem atrás. E o melhor de tudo é viver aquilo que me é proposto da melhor forma possível, na concentração daquele momento. Quando eu faço isso, eu vivo melhor. E aí vem uma palavrinha que é um remédio também para todo trabalhador. Se a gente pudesse deixar aqui uma palavra, tem uma coisa que eu, como trabalhador, eu posso fazer para melhorar a minha vida? Tem. É uma palavrinha chamada férias. Já ouviram falar de férias? Tem gente que não tira férias e tem orgulho em dizer: não, tem 6 anos que eu não tiro férias, eu vendo, eu troco, eu finjo que vou, não vou, tiro, mas não tiro só no demonstrativo, mas não tiro na prática. Mostra isso como se isso fosse uma grande vantagem. Isso é uma grande bobagem, porque nós precisamos descansar a nossa mente, precisamos fazer uma higiene, precisamos do ócio criativo. No momento de descanso, no momento de relaxamento, é que muitas ideias e muitas coisas boas, elas E férias aparecem. é viver o hoje, né? É o hoje. Não é viver o ontem, não é viver o amanhã, é viver o hoje, o aqui e agora, e curtir, né? A natureza, as pessoas. Embora esperar as férias é uma delícia também, né? Eu vou sair essa semana de férias. É uma delícia esperar as férias, mas com a certeza de que você vai utilizá-las da melhor forma possível. Então, assim, férias é uma palavrinha que é um remédio para o trabalhador nos dias de hoje, que diz: está estressado, já tirou férias? Tira férias mesmo, não é folguinha de 1 dia, 2 dias que não resolve. Sim. Isso mesmo. E quando a gente fala de viver o hoje, viver o aqui e agora, na psicologia a gente usa muito uma técnica que é a questão do círculo do controle, né? Ou seja, o que eu tenho controle? Eu tenho controle sobre o dia de amanhã? Eu tenho controle do que vai acontecer na minha vida daqui 5 anos? Eu tenho controle de como eu vou morrer ou em quanto tempo eu vou viver? E tem pessoas, né, que acabam com a sua vida sofrendo com isso. Então, um grande desafio é a gente focar naquilo que a gente tem controle. O que eu tenho controle hoje? Hoje. Né? Se eu vou comer bem, se eu vou dormir as 8 horas de sono que eu preciso, se eu vou fazer atividade física. Então, tem coisas que estão sob o nosso controle. Como eu vou me relacionar com a minha família, né? Se eu vou dizer que eu amo para quem eu preciso dizer isso. Então, tem coisas que a gente tem controle, né? No aqui e agora. E a gente não pode tentar ter a utopia ou ousadia de querer controlar coisas que não nos dizem respeito, né? Eu vou ter saúde daqui a 10 anos? Não cabe a nós ter o controle sobre isso. Mas tem ações que estão sob o meu domínio aqui e agora, hoje, que eu posso fazer. Né? E as que eu não tenho controle, eu tenho que abrir mão delas, né? Senão eu vou criar um grande sofrimento, né? De tentar dominar ou controlar ou prever aquilo que eu não consigo. Luciano, eu acabei não te respondendo sobre a resiliência que você me perguntou. Por favor. A resiliência, né, é um termo que vem da física, né? A capacidade de um material de permanecer com as mesmas características apesar de um estímulo. Quando a gente fala de resiliência com o ser humano, a gente está falando de eu conseguir superar as minhas dificuldades, superar os meus dramas, superar as minhas condições inadequadas e permanecer até melhor do que eu era com as experiências que esses estímulos me causaram. Aquele que usa a experiência da vida, os dramas da vida, simplesmente para se lamentar deles, não cresce. É preciso aprender a fazer uma limonada com esse limão. Então, quando a gente tem essas dificuldades, a resiliência significa a gente saber que quem vence não é quem bate mais, mas quem aguenta apanhar mais tempo, né? E a vida é assim. Isso aí, Cláudio, você está lá lidando com o
pessoal da mineração, né, da siderurgia. Eu queria fazer uma analogia Sim. e te perguntar se faz sentido. Para fazer um aço, para temperar o aço, muitas vezes é necessário uma grande quantidade de calor, de energia. As dificuldades da nossa vida podem ser, assim, metaforicamente comparadas com essa caloria que vai temperar o nosso caráter, que vai temperar a nossa essência e vai nos dar resistência para então, e resiliência, né, para a gente superar e aprender, porque no fundo, cada desafio que a vida traz pode ser uma lição para nós? Com certeza. E essa analogia que você fez, ela é perfeita e a gente vê que todo o atrito, toda a dificuldade, tudo aquilo que parece que está agarrando, na verdade, o atrito ele traz a luz, né? O atrito, se bater uma coisa com outra, vai sair a faísca. E a faísca é a luz que a gente precisa. Então tem que ter essa visão, né? Pode parecer até uma visão mais romântica da coisa, mas ela é uma visão amorosa com a possibilidade de se superar com as dificuldades e com a clareza que pode trazer a partir de um atrito, né? Perfeito, gente. O tema é inesgotável, é muito extenso. E o nosso tempo está terminando. Mas, para a gente ir chegando para as considerações finais, Adamir, eu queria te fazer uma provocação aqui nessa nossa roda de conversa. Você, como psicólogo, como professor da Faculdade de Medicina, como orientador dos alunos que fazem estágios, como consultor de empresas, como alguém que vive diuturnamente no meio das pessoas e no mundo do trabalho, eu já ouvi você falar das trilhas de conhecimento. Então, eu queria te perguntar, como que o conhecimento pode ser uma prevenção para a gente viver melhor, mais feliz e se cogitar no autoextermínio, a gente ter conhecimento suficiente para evitá-lo. Existe, em outras palavras, existe uma trilha de conhecimento que pode nos prevenir, nos fazer prevenir o suicídio? Nós tocamos aqui em assuntos extremamente importantes e que podem responder essa pergunta, né? A própria questão do autoconhecimento, eu acho que ela é extremamente importante. Então, quem sou eu? Qual o sentido da minha vida, como o Cláudio trouxe? Quem são as pessoas com quem eu posso contar na minha vida, né? Quem é a minha rede de apoio, que quando acontecer uma situação difícil, vão estar ali para me ajudar. Então, essa questão, né, de conhecer bem quem eu sou, minhas competências, meus pontos de atenção, a questão de identificar o sentido da vida e o que me ajuda, né, a conectar com Deus, o que me faz levantar da cama toda manhã. Isso é extremamente importante e isso é preventivo, né? Assim como o cuidado da minha saúde, né? Nós falamos de viver o aqui e agora, né? Então essa questão de cuidar da minha saúde, de fazer os exames que eu preciso fazer, de me alimentar bem, de evitar todo o mal, né? As drogas, o excesso de remédios, a automedicação, a dependência, né? Dependência emocional, a dependência do trabalho também. Então, quando o Cláudio traz a situação, eu tenho 10 anos que eu não tiro férias e as pessoas falam disso com muito orgulho. Será que tem uma dependência ali em relação ao trabalho? Por que é tão difícil sair de férias? Por que essa pessoa não se permite ter o prazer, viver o que é agora, aproveitar a sua família? Então, essa questão do cuidar da sua saúde física, mental, espiritual, hoje, né, isso é extremamente preventivo. Nós conversamos também sobre a questão dos altos e baixos da vida, sobre a questão dos problemas. O Cláudio tocou no assunto da questão dos gatilhos. Então, o autoconhecimento, ele nos ajuda também a identificar os gatilhos, ou seja, as situações que são difíceis para a gente lidar na vida. O que faz meu sangue subir? O que tira o meu sono?
Então, ter autoconhecimento é também refletir sobre esses pontos. E tem uma frase do Viktor Frankl que ela é extremamente interessante. Ele fala o seguinte: há um intervalo entre o estímulo e a resposta. Então, quando você me provoca, ou quando eu tenho problemas, ou quando alguém bate no meu carro, num acidente de trânsito, mesmo que seja frações de segundos, tem um intervalo entre o problema, entre o estímulo e a resposta. E neste intervalo está a minha liberdade. O pensamento dele, eu estou resumindo, mas ter o autodomínio, ter o autocontrole, ter o autoconhecimento, para não responder na mesma moeda, Então, se o Cláudio me agride e eu agrido na mesma moeda, eu não usei esse intervalo a meu favor. Então, o autoconhecimento nos ajuda a identificar esses gatilhos e não reagir na mesma moeda. Então, ter liberdade é ter autodomínio, E liberdade é sinônimo de saúde mental. Perfeito. Bom, as nossas palavras agora só podem ser de gratidão. O tempo desses dois aqui, gente, é um tempo que eles têm, assim, 48 horas por dia, sabe? Mas conseguiram, dessas 48 horas, dedicarem aqui um tempo para estarem conosco na Liga dos Homens do Trabalho em Barbacena, nessa data. Então, eu gostaria de manifestar aqui em nome da Liga e de todos aqueles que estão conosco acompanhando esse encontro, essa roda de conversa, manifestar a nossa profunda gratidão pela presença, pelos conhecimentos, pelas partilhas que vocês fizeram aqui conosco, e gostaria de deixá-los à vontade para as considerações finais que vocês queiram fazer para o nosso público que nos assiste. Bem, eu penso, Luciano e Adamir e nosso público ouvinte, que uma das coisas mais importantes dentro dessa prevenção, desse cuidado com a saúde mental, é a gente aprender a dominar as nossas paixões. E quando eu falo de paixões, não estou falando da paixão física de um ser humano pelo outro, eu estou falando das paixões, tudo aquilo que é moda, tudo aquilo que é imediato, tudo aquilo que é rápido e não aquilo que é duradouro. Tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que não quer construir alguma coisa ao longo do tempo, todas essas coisas elas podem enganar. É como o Instagram, que você vai passando, e aquilo são descargas de serotonina, de adrenalina, seja qual for o neurotransmissor, onde você se sente prazeroso de uma forma fugaz. E isso passa. Então, aprender a dominar as paixões é olhar, por exemplo, o celular, ele tem os seus benefícios, mas eu olhar aquilo que realmente pode construir para mim alguma coisa que seja duradoura e não seja tão rápido. Quando a gente aprende a vida a degustá-la, aí eu uso Rubem Alves dizendo que a vida é como uma bacia de jabuticaba. Quando a gente começa a comer jabuticaba, a gente vai comendo ela rapidamente porque tem muita na bacia. Mas depois, quando você começa a ver o fundo da bacia, você começa a diminuir a velocidade com que você degusta as jabuticabas. Então, a partir do momento em que você percebe que está acabando, ou pelo menos está diminuindo o número de jabuticabas da bacia, você começa a saboreá-la. E saborear uma a uma, percebendo o gosto, percebendo o sentido de cada degustação daquela, é uma forma de fazer um exercício pela vida. Cada jabuticaba, uma vida que a gente pode, um momento da vida que a gente pode viver com prazer, com mais dedicação. Fazendo isso, a gente consegue viver melhor e prevenir momentos que são intempestivos e que podem levar o pensamento para um lugar ruim. Muito obrigado. O Luciano tocou no assunto da questão do conhecimento, das trilhas de aprendizagem, e diante da realidade do mundo do trabalho hoje, que é tão instável, tão dinâmica e que pode nos adoecer,
né? Mas como também pode ser fonte de realização, eu gostaria de terminar chamando atenção para a questão da atualização do conhecimento, que eu acho que tem muito a ver com a resiliência também, que vocês comentaram, né? Então a gente precisa se adaptar ao trabalho, se adaptar a este mundo instável e imprevisível. E para isso a questão do conhecimento é essencial, né? A gente só vai sobreviver, ser produtivo e conseguir dar conta de todas as mudanças, de todas o avanço tecnológico, se a gente for capaz. E para isso a gente precisa estudar, a gente precisa se preparar, a gente precisa se adaptar. Não dá para resistir, né? Então a gente precisa acreditar na gente e se atualizar de forma constante. Eu acho que isso é um antídoto também diante de tantas mudanças que a gente tem vivido no mundo do trabalho. Perfeito. Agora a nossa gratidão vai a você que nos acompanhou. Se esse conteúdo fez sentido para você, segue a Liga do Trabalho. Se liga na Liga. Muito obrigado. Obrigado. Querido, mais uma vez. Te dá uma